Seja muito bem-vindo ao podcast especial pelos 90 anos do Tribunal Marítimo. Eu sou a Tenente Milena e convido você a acompanhar, a partir de agora, todas as informações, curiosidades e novidades no âmbito do Tribunal Marítimo. Ao todo, serão 5 episódios. E hoje, o nosso entrevistado é o diretor de registros do Tribunal Marítimo, o capitão de mar e guerra, Dionísio Tavares da Câmara Júnior. Olá, comandante, tudo bem? Como vai o senhor? Seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar participar deste podcast especial. Eu que agradeço imensamente estar aqui presente, participando desse podcast, nessa data essa comemoração dos 90 anos do Tribunal Marítimo, que não pode ser passado em branco. É muito bom estar aqui presente e ainda mais falar um pouco sobre o registro de embarcações que a gente faz aqui no Tribunal Marítimo. Hoje eu sou o diretor de registro. Ótimo, comandante. Então vamos começar falando exatamente sobre isso, o que é de fato esses registros e como é que funciona o dia a dia aqui no setor. Bem, quando se fala de registro, se fala de propriedade marítima, quer dizer, a propriedade daquele bem. E como para ter uma noção, quando qualquer embarcação acima de 100 toneladas, que não as embarcações pequenas, mas acima de 100 toneladas, você vê aqui nas costas brasileiras ou em qualquer lugar do mundo com a bandeira brasileira, ela passou aqui no Tribunal Marítimo pela Diretoria de Registro. Então, e tem vários tipos de registros. Tem o registro da propriedade marítima, tem também do armador, existe os ônus que aquela embarcação tem, os seus gravames também tem que ser registrados aqui no Tribunal Marítimo, até para ser válidos. Todos esses registros, eles obrigatoriamente têm que ser registrados aqui, passados aqui no Tribunal Marítimo, para eles ser válidos para terceiros. Quer dizer, quem é que vai garantir que aquele bem é seu, é daquela empresa? É o registro aqui no Tribunal Marítimo. Além desses itens, desses registros obrigatórios, ainda tem 2 outros que são facultativos, que é o chamado REB, que é o Registro Especial Brasileiro, e também o pré-REB, que é o Pré-Registro Especial Brasileiro. E esses 2 são interessantíssimos, que eles trabalham na área de fomento da marinha mercante. Então, tem vários incentivos fiscais para eles, que eles podem impulsionar tanto a área de construção naval, quanto a área mesmo do tráfego aquaviário aqui no Brasil. Comandante, o senhor falou sobre a diferença entre os registros obrigatórios e os facultativos. O senhor poderia explicar um pouco melhor sobre isso? Porque, o que é importante na sociedade saber sobre isso? Bem, lógico, é muito bom você fazer essa pergunta. Os registros obrigatórios são aquelas que são por lei, que tem que fazer, até mesmo para ser válidas contra terceiros. Eu vou dar uma explicação. Por exemplo, uma pessoa tem um imóvel. Quem garante que aquele imóvel é dela? Ele tem que ir lá no Registro Geral de Imóveis e registrar o seu imóvel. Seria mais ou menos parecido, não é igual, mas é parecido com o registro de embarcações. Para se ter certeza que aquela embarcação é daquela empresa, daquele cidadão, tem que ter o registro aqui. Mas repara bem, não são todas embarcações. As embarcações menores, tipo jet ski ou umas lanchas pequenas ou algum pesqueiro, embarcações pequenas que tenham menos de 100 toneladas, fica só e somente nas capitanias. As acima de 100 toneladas, aí que são aquelas embarcações um pouco maiores, vêm aqui para o Tribunal Marítimo. Para se ter uma ideia de grandeza, a gente tem mais ou menos hoje 13 mil embarcações registradas aqui no Tribunal Marítimo com registro ativo, quer dizer, que estão ativos atualmente. Então, esses são registros de propriedade. Aí agora a gente pode falar do outro tipo de registro, que seriam os armadores. Quem é o armador? Aquela pessoa, aquela empresa que opera efetivamente aquela embarcação. Pode ter o proprietário e pode ter o armador. O proprietário, às vezes, ele não opera a embarcação, ele só é o dono do bem. E tem o armador, não. Esse, efetivamente, opera e faz aquilo ali seu comércio. Então, o registro desse armador, dessa empresa, tem que estar aqui com a gente. Aí aqui a gente mantém o controle. Quem é aquele armador e quais os navios que ele está armando também. Então, isso é feito. Isso tudo é sempre
a gente trabalha junto com as capitanias. Aí uma diferença que tem, que as capitanias, elas trabalham no seu âmbito regional, quer dizer, na sua área de jurisdição. Já o Tribunal Marítimo é âmbito nacional. Então eu falo aqui com a capitania de Manaus, com a capitania do Porto Alegre, com a capitania do Rio de Janeiro, de São Paulo, eu falo com todas as capitanias nessa parte. Bem, um outro tipo de registro, ainda obrigatório, é o ônus. O que é o ônus? Às vezes, um proprietário ele faz o financiamento para crescer a empresa dele, para construir um navio, para fazer outras coisas. Aí, com isso, ele precisa de recursos. Ele vai nos bancos, no BNDES, Banco do Brasil e outros, e faz o financiamento e coloca aquela embarcação como garantia. Então, para essa embarcação, para o banco aceitar aquela garantia, tem que registrar o ônus aqui. Aí, a partir da inclusão do ônus, é que é entregue o financiamento. Esses são os 3 obrigatórios. Além desses obrigatórios, como eu tinha comentado antes, tem os facultativos. Esses facultativos são bastante interessantes, porque eles fazem um fomento da marinha mercante aqui no Brasil. É o REB e o pré-REB. O REB é o Registro Especial Brasileiro e o pré-REB, que é o Pré-Registro Especial Brasileiro. O REB, o que é o REB? A embarcação brasileira, ela é inscrita no REB, ela precisa de algumas qualificações, e com essas qualificações pode-se requerer o REB. E com isso ganha-se um incentivo fiscal muito grande. Por exemplo, ela pode importar um item de fora sem pagar o imposto. Ela paga menos ICMS, ela paga menos. Por que isso? Para poder ter competitividade com as empresas lá de fora e ter um fomento da marinha mercante. Além dessas empresas, das embarcações brasileiras, ainda existe o chamado suspensão de bandeira, o REB com suspensão de bandeira. O que é isso? É um navio estrangeiro com uma bandeira da Noruega, por exemplo, aí ele é afretado aqui para o Brasil a casco nu. O que é casco nu? É quando a embarcação vem sem a tripulação, somente a embarcação. E é embarcado tripulantes brasileiros e opera aquela embarcação. Aí, quando ela se inscreve no REB nessa modalidade, é arriada a bandeira norueguesa e içada a bandeira brasileira. O registro daquela embarcação é na Noruega, mas está com suspensão de bandeira e a bandeira brasileira de forma temporária. Então, essas 2 possibilidades são a do REB. E existe a outra, como eu tinha comentado, que é o pré-REB. Pré-REB é bastante interessante também, porque na construção, não é uma embarcação ainda, é um casco. Com isso, o estaleiro, a empresa que está fazendo a construção com o estaleiro, podem colocar aquela embarcação, aquele casco, no pré-REB e conseguir um financiamento bom, uma contenção de impostos. Imagina, fazer importação dos motores, fazer todo esse trâmite sem pagar o imposto. E o que é o melhor disso tudo? Incentiva a construção naval. É para quê? Para que o navio seja construído aqui no Brasil. E não a gente construa em outros países e seja importado. E sim construído aqui. Então, por isso que esses 2 facultativos, do REB e do pré-REB, eu acho assim, bastante interessantes e muito bom para o Brasil no fomento da indústria. Comandante, e dentro desse escopo dos 90 anos, do Tribunal Marítimo, como que o senhor enxerga a sua contribuição, a sua colaboração nesse cenário? Essa parte interessante dos 90 anos do Tribunal Marítimo, que várias vezes eu me pergunto o que acontecia antes do Tribunal Marítimo, como era o registro de embarcações antes. Aí eu já até fiz estudos e verifiquei vários pontos, e o interessante é que em 1924, teve uma convenção em Bruxelas que começou a falar da uniformidade do registro de embarcações. Pelos meus estudos, acredito que a partir daquele momento que o registro de embarcações começou a encaixar aqui no Tribunal Marítimo. E de lá para cá já teve muitas coisas, muita evolução,
Hoje, ainda temos registro da primeira embarcação registrada aqui, que foi o navio mercante Maceió, que foi construído em 1888, e ele foi registrado aqui no Tribunal Marítimo em 1935, e está lá, a gente tem um registro dessa embarcação. E nessa evolução, hoje a gente vê o Tribunal Marítimo sendo importante nesta área do comércio, do fomento à maré mercante, sendo útil para o Brasil nesse crescimento do Brasil. Em relação ao futuro, comandante, como que o senhor enxerga essa atuação do setor no Tribunal Marítimo? Quais são os tipos de desafios que o senhor poderia destacar, por exemplo? Hoje, o meu maior desafio é tirar os documentos que hoje chegam em papel e passá-los para o digital. Quer dizer, tudo digitalizado. Nós estamos no século XXI. Não podemos mais ter trâmite de papel. E esse está sendo o meu maior desafio. Mas é muito difícil, porque esses documentos têm uma validade muito grande. E não é simples, não é só escanear o documento e está pronto. Não, eles têm que ter uma validade legal, tem que ser certinho, tem que estar muito bem autenticado. Então, não é assim tão fácil. Esse está sendo o meu maior desafio, mas estamos conseguindo fazer com o nosso SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações, e a gente está caminhando para dentro em breve, ainda dos 90 anos aqui do Tribunal Marítimo, neste ano que está completando 90 anos, a gente ter todo o sistema informatizado aqui no registro aqui do Tribunal. Comandante, o senhor gostaria de deixar uma mensagem para quem nos acompanha nesse momento? Bom, eu primeiro gostaria muito de agradecer essa oportunidade, porque eu pude explicar um pouco o que é o registro de embarcações aqui no Tribunal Marítimo, né? A sua utilidade para o Brasil, a sua importância para o Brasil e também mostrar um pouco, que eu sei que muita gente não conhece, a importância do registro de embarcações. Eu agradeço muito essa oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada, comandante. Até a próxima.